Bem-vindos a mais um debate aqui na Praça da Fundação, diretamente da Feira do Livro de Lisboa, para a apresentação de um ensaio ou retrato editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje vamos conversar sobre o retrato Mulheres Refugiadas em Portugal, de Casa para um Lugar Qualquer, de Francisca Gurjão Henriques, que está aqui ao meu lado, e connosco vai estar Mónica Farinha, que está ali, que é do Centro Português, presidente da direção do Conselho Português para os Refugiados, e Gália Taqui, que vai partilhar connosco a sua história. Sejam muito bem-vindos. Francisca, como é que tiveste ideia para esta reportagem? Tu sempre trabalhaste muito estes temas, não é? Mas concretamente, porque esta reportagem acompanha... Eu queria que fosses tu a explicar, não é? Sim. Porque é uma reportagem muito particular. Habitualmente pensa-se numa reportagem, vamos para algum sítio, ficamos um tempo e voltamos e escrevemos. Não foi o caso aqui, não é? Portanto, é outro tipo de trabalho. Sim. Eu desde 2016 que tenho vindo a trabalhar com mulheres refugiadas, sobretudo da Síria e do Iraque, por conta do MESE, de um restaurante de cozinha do Sim. Médio Oriente. E fui-me apercebendo que há toda uma circunstância que é diferente da dos homens refugiados e que está ainda pouco estudada e pouco falada. São pessoas que estão numa vulnerabilidade acrescida. Há várias camadas de vulnerabilidade e, portanto, acho que é preciso perceber e conhecer para também podermos encontrar respostas para isso e para participar de uma forma mais estruturada e positiva no seu processo de inclusão, não é? Tu foste jornalista do Público durante 20 anos e não sei se foi de repente a decisão de saíste para trabalhares numa associação, a Associação Pão a Pão, precisamente para ajuda aos refugiados. Sim. Porquê essa decisão? Não, enfim, houve um dia em que eu cheguei à redação e uma colega minha perguntou-me: tu não deverias estar a fazer uma entrevista em Cascais, não sei onde? E eu apercebi-me que tinha esquecido completamente porque estava totalmente imersa na criação da associação e do tua cabeça MESE. já estava no outro E, portanto, sítio. a minha cabeça já estava totalmente no outro sítio. E apesar desta suposta faceta multitasking das mulheres, eu não sou muito dada a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E então acho que a minha capacidade de foco é mais limitada. E percebi talvez não tenha sido nesse momento, mas achei que era a altura de fazer uma escolha e então decidi dedicar-me ao projeto porque achei que talvez fizesse mais diferença desenvolvendo este projeto e isso também não significava que tivesse que abandonar o jornalismo e a prova está também no livro, não é? Claro, continuas a fazer reportagem como freelancer. Mónica Farinha, eu queria pedir-lhe antes de mais a sua opinião sobre o livro da Francisca. Bem, eu sou suspeita, porque é um tema que me diz muito, mas eu gostei imenso do livro. Primeiro porque fala com muito respeito e muito amor, se é que eu posso usar essa palavra, sobre todas as pessoas que passam no livro, que não são apenas as mulheres, mas também os filhos, ou outras pessoas que vão entrando e saindo da narrativa. Depois achei muito interessante a forma como escreve, talvez por ter a escola do jornalismo, não sei, equilibrou muito, de uma forma perfeita, o que é o objetivo e o que é a emoção. Porque a tendência é sempre para dar mais ênfase ao aspecto emocional e, portanto, há esse equilíbrio perfeito. Mónica, desculpe dizermos que durante mais de um ano, não é? Sim. Sandra, Olena e Mariam foram relatando as suas experiências, não é? Elas vêm do Zimbábue, da Ucrânia e do Afeganistão, respectivamente, e acabaram em Lisboa praticamente por acaso. Portanto, esta é a base
do livro. Desculpe, Mónica, só para contextualizar. Sim, absolutamente. E também é um livro que acaba por ser muito pedagógico, porque vai dando explicações sobre os diferentes conceitos que são mais jurídicos, e interligando com as pessoas. E isso é um aspecto sempre muito interessante, porque quando se fala de refugiados, a tendência é falar do grupo genérico, de um grupo homogéneo, só que pegando apenas nestas 4 histórias, percebemos que no grupo das refugiadas, por exemplo, a heterogeneidade é imensa, não apenas pela nacionalidade, mas pela vivência de cada uma, pela experiência, por tudo. E essa diferenciação que existe é também muito importante para não classificarmos ou não ser suficiente classificar apenas as pessoas como os refugiados ou as refugiadas. Essa dimensão mais individual e mais pessoal. De facto, em Portugal não se sabe quantos refugiados cá estão. Não. Há um número aproximado, já um bocadinho antigo, creio que 2022, que aliás até é referido aqui no livro, e creio que essa é a última informação que existe. São cerca de quase 3 mil pessoas. 3.100 e qualquer coisa. Que se dividem entre estatuto de refugiado e proteção subsidiária. E esse número ainda são números do CEF e foi obtido através do número de pessoas que contactaram o CEF na altura para renovar os documentos. Portanto, é um número que não deve ser muito... Distingue as mulheres e os homens? Não. Habitualmente... essa distinção não é efetuada. Francisca, isto diz alguma coisa, ou bastante, sobre a forma como os refugiados são vistos? Sim, não é uma circunstância exclusiva de Portugal. Há outros países da União Europeia onde este desconhecimento também existe. Como é que o explicas ou entendes? A questão aqui é que, precisamente para as mulheres serem um grupo mais vulnerável, eu tenho dificuldade em dizer grupo, na verdade, mas... Pois, é isso. Sim. É preciso conhecer melhor esta realidade. E, portanto, o desconhecimento de quantas pessoas cá estão... Porquê é que não se conhece quantas pessoas cá estão? Porque, a partir do momento em que chegam... podem circular livremente no espaço da União Europeia. E é o que acaba por fazer muita gente que chega, utiliza Portugal como uma plataforma depois para seguir para outro destino. E portanto, não há muita facilidade também em fazer esse rastreamento. Gália, a sua história, vou-lhe pedir que a conte, mas para termos uma ideia... a Gália saiu em 2003 da Síria, passou pela Nigéria, depois pelo Ghana, voltou à Síria, depois regressou ao Ghana e em 2014, quando ia viajar para a Suécia, com a sua família, o seu filho, a mãe e o marido, foi interceptada no aeroporto de Lisboa e acabou por ficar em Portugal. Hoje em dia faz parte do Conselho Consultivo do projeto MESE. Conte-nos a sua história, Gália. Estas mudanças, como é que se vive assim? Antes de mais, eu quero só dar parabéns à Francisca pelo ótimo trabalho que ela fez. Eu acho que, pronto, ela nunca saiu do trabalho de ser jornalista, porque ser jornalista é uma tarefa mais do que só escrever todos os dias. E este livro, eu acho que ela fez uma coisa muito importante, mostrar, ou olhar, ou tentar de mudar a maneira como é que as pessoas olham para os refugiados, ou pessoas, que eu não gosto de dizer esta palavra, pessoas na situação de refúgio, e não fazer stereotyping as pessoas. A mídia sempre está a focar ou foca estas pessoas nas zonas do hotspot. Nunca olha para o passado ou a história desta gente. E aí que às vezes, as pessoas não valorizam muito ou olham de uma maneira diferente
como são mais baixos do que qualquer pessoa que tem privilégio viver num país seguro. Então, e disse muito bem, um privilégio, não é? A Síria era um país seguro durante muitos anos. Infelizmente, tivemos bastante evoluído culturalmente. Muito, e até a economia era muito melhor do que Portugal. E nós, na Síria, recebemos milhões de refugiados estrangeiros e árabes e viveram lá, foram integrados dentro da sociedade civil. Nunca foi construído nenhuma tenda até. E, infelizmente, tivemos um azar, que o nosso país é um país rico, que tem uma reserva grande de petróleo e gás, e não vamos entrar nesta discussão agora, mas que tivemos azar para a guerra acontecer e toda a gente saírem, mas o problema é que outros países não estão a olhar para as pessoas nestas situações como um privilégio para enriquecer o país onde vão estar estabilizados. Temos não olhar para a riqueza de onde vêm, digamos assim, não é? E para o potencial de quem vem de um sítio, porque um refugiado tem isso, não é? Tem aquilo que traz consigo. E até elas, por exemplo, se havia uma via legal, uma via segura, esta gente vão conseguir ter um visto humanitário, por exemplo, investir nos países mais, não é bem rica, vamos dizer assim, na Europa, e porque o mínimo da nossa experiência no nosso trabalho, eu trabalho no Serviço Jesuíta aos Refugiados desde 2000. Intérprete português, sírio, sim, inglês. Sim, eu faço coordenação do gabinete da interpretação também, não é sírio, árabe. Desculpe. Sim, não faz mal, não faz mal. Então, a média das pessoas que pagam para chegar à Europa entre 6 e 7 mil euros. Se os países mais pobres na Europa aproveitaram isso para investir ou desenvolver um trabalho, esta gente não vão supercarregar o país, mas, infelizmente, a Europa só está a focar para construir mais barreiras, deixar as pessoas fora da Europa. Até uma estatística, já saiu muito da nossa conversa, mas uma estatística, eu estava a ler há pouco tempo, mais do que na Alemanha só, mais do que 4 mil e tal médicos sírios com nacionalidade síria. Então fazem uma percentagem muito grande para os médicos que estão a trabalhar na Alemanha. Dão um grande contributo. Sim. Pronto, voltamos para... Não vamos contar tudo, porque senão ficávamos aqui o tempo todo, mas, na verdade, durante muitos anos, durante 11 anos, a família vai passando de um sítio para o outro, tentando reformular a vida, refazer a vida, e depois tendo que voltar a tomar uma decisão. Em 2003, eu saí da Síria. Pois, 2003. E que eu vivi na Nigéria 3 anos, depois no Ghana 9 anos. Em 2011, nós voltamos à Síria, no final de 2011, e enfrentamos uma ameaça à nossa vida. Saímos outra vez para Ghana. E aí nós percebemos que precisamos de encontrar um país seguro e tentamos pedir vistos para vários países. Pedimos para a Alemanha, Canadá, Austrália. Foi muito difícil. Depois de 3 anos percebemos que atrasamos muito para perceber que com os nossos passaportes sírios é difícil ou impossível. E, portanto, que só a única via era através de um traficante com passaportes falsos. Pagámos 35 mil euros para 4 passaportes falsos.
O nosso destino era a Suécia, porque estava bem preparada. O que lhe venderam, a ideia que lhe venderam é que iam ter um processo de integração quando chegassem à Suécia. Em 2014, sim, a Suécia estava bem preparada, tem um programa completo para a integração as novas pessoas. E nós fomos apanhados aqui no aeroporto. Eu estava grávida 3 meses e meio. Perdeu o bebê? Sim, foi muito maltratada no centro da detenção e discriminada por causa da minha religião. E perdi no primeiro dia, até não consegui nem ofereceram um cuidado de saúde. Ficámos durante 4 dias. Depois a inspetora fez uma entrevista conosco e ela foi muito querida. Eu fiz só algumas perguntas. Se ela acha que este centro ou esta prisão é adequável para receber uma criança com 8 anos ou uma senhora com 70 anos, a minha mãe. E a inspetora foi muito sensível, muito querida, e ela deu ordem para nós sairmos no mesmo dia. E infelizmente não havia, como sabem, que o CPR é o responsável para os requerentes de asilo. Na verdade, nós não pedimos asilo. Eu estava a pedir para voltar ao Ghana, mas sem ter tradutor, sem ter nenhum apoio, fomos forçados a assinar papéis. Descobrimos que era um requerente de asilo no final. E quando nós saímos do centro de atenção, não havia espaço. Isto é um dos problemas que todas as organizações de NGO que estão a enfrentar, falta do fundo do governo para ter condições para ajudar e apoiar as pessoas numa maneira digna. Vamos dizer isso. Infelizmente, não havia um espaço no centro. Depois fomos transferidos para uma pensão, não tinha nenhuma condição, foi muito mal lá. Ficamos dentro 4 meses e meio. Aí a nossa integração começou, era muito difícil porque sem ter rede social, sem conhecer a ninguém, era muito difícil alugar uma casa sem ter fiador. Fazer inscrição ao nosso filho. Sabe, muita gente dizem uma coisa que, Gália, quando chegaste a Portugal, o primeiro choque era, de certeza, um choque cultural. É totalmente diferente do teu país. Não é totalmente. Eu ando na rua, eu olho para as pessoas, os portugueses parecem árabes. Às vezes olham para o meu filho e dizem ele parece português. Aqui podia dizer, parecem sírios. Pois, então, e olham para o meu filho e dizem o teu filho parece português. Não, é o contrário. O primeiro choque é um choque da burocracia e dos procedimentos muito lentos. Bem. Porque eu vivia em 3 países diferentes. Nunca percebi qual é o problema, que nunca teve números de NIF e NIS. Porque que se preciso ir ao centro de saúde, preciso de ter estudo ou ter cuidado de saúde. Então, o choque era um choque da burocracia, infelizmente. Mónica, pode explicar o que é o Estatuto de Proteção Internacional, para percebermos do que estamos a falar? A proteção internacional... E juntar talvez a noção de integração. Fazíamos tudo em um. A proteção internacional torna-se necessária quando a proteção do Estado, do nosso Estado, não está garantida. E, portanto, existe um outro Estado que se substitui e garante essa proteção e a segurança que o nosso Estado não pode dar. A proteção internacional habitualmente foca-se num estatuto jurídico. É o estatuto de refugiado, a proteção subsidiária, como a Francisca aqui explica. Existe também um outro conceito que todos reconhecem agora por causa da guerra na Ucrânia, que é a proteção temporária. Portanto,
juridicamente, a proteção internacional tem vários níveis, mas quando um Estado decide acolher e garantir a proteção internacional a alguém, implica mais do que esse estatuto jurídico. Portanto, implica o acesso ao território, como aconteceu com a Gália, implica um procedimento, implica um acolhimento digno, implica tudo isso. A proteção internacional tem que ser vista desta forma integrada. E, obviamente, abrange também a integração. O problema da integração, para além das questões políticas, é que não há uma resposta certa para todas as pessoas. Os meios, as redes, aquilo que facilita a integração de uma pessoa pode não ser aquilo que facilita a integração de outra. E por isso é que há aqui tantas dimensões que são diferentes e por isso é que é tão difícil generalizar e é tão importante as características pessoais de cada um e as necessidades também específicas de cada um. Eu queria só acrescentar que, ainda relativamente à proteção internacional, o Estatuto de Refugiado, a proteção subsidiária, não liga ao género. Ela é concedida a homens e a mulheres exatamente da mesma forma. A definição abrange todas as situações, o procedimento também não distingue os homens das mulheres e só na década de 80 é que se começou a valorizar as violações ou uma perseguição especificamente dirigida às mulheres como um fundamento para apresentar um pedido de asilo. Até à década de 80, o asilo era basicamente um território masculino. Era sempre visto dessa perspectiva, porque não se reconhecia que as violações dos direitos das mulheres, por exemplo, fossem analisadas de uma forma específica. E, portanto, só a partir daí é que começou a ser valorizado o facto de algumas práticas tradicionais serem nefastas, da liberdade e os direitos fundamentais das mulheres não serem respeitados. Até aí não existia essa perspectiva. Portanto, isso é um aspecto positivo. Relativamente a Portugal, eu gostava de dizer à Gália que a situação melhorou. Bem, em alguns aspectos melhorou, mas noutros nem na por verdade, isso. e a Francisca reforça isso no livro, até à crise dos refugiados, portanto, Síria, Iraque, Portugal recebia muito poucos pedidos de asilo, não é? Tu reforças isso. Sim, sim. Ou seja, chegámos tarde a essa situação. Sim, ninguém sabe explicar muito bem porquê. Eventualmente pela localização geográfica de Portugal, que é periférica, por não ser um país muito atrativo, por ter respostas em termos de imigração que, enfim, acabam por ser não intrusivas, como a Gália referiu. Um procedimento de asilo é algo que é muito intrusivo, não é só ser burocrático, mas é preciso explicar tudo o que aconteceu, toda a nossa vida, por onde passámos, o que é que fizemos, como é que fizemos, o que é que aconteceu, e muitas vezes estar sempre a relembrar assuntos que são muito traumáticos também não funciona a favor do requerente. A ideia do processo de asilo não é ser assim, a ideia é ser até um processo colaborativo entre quem pede asilo e quem analisa o pedido, porque há coisas, por exemplo, informações sobre o país de origem que o próprio requerente não consegue trazer à mesa de análise. Mas a tendência dos Estados é tornarem esses processos... Sendo que o asilo é um direito, pedir asilo é um direito. É um direito. E às vezes, no meio de tudo o que está a acontecer, até nos esquecemos disso. É um direito humano e está previsto na Convenção Universal dos Direitos do Homem. Há duas questões. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa em relação à questão da integração ou inclusão, como se queira chamar. É verdade o que a Mónica diz, que é um processo diferente de pessoa para pessoa e é muito diferente se é alguém que fala inglês, se é alguém que tem mais qualificações, Tu dizes se está com a família, racializado ou não. Portanto, Exato. é óbvio que é um processo muito, muito difícil e, portanto, traçar o retrato também não é simples. Em todo o caso, há já números suficientes que nos revelam algumas coisas sobre estes processos de inclusão. Por exemplo, ao fim dos 18 meses que Exato. duram o processo de apoio que o Estado dá às pessoas que têm o estatuto de refugiado ou proteção subsidiária,
só 8,4% das pessoas sabe falar e entender a língua. Portanto, é muito difícil integrar no mercado de trabalho ou passar por todas as outras etapas que constituem este processo, que é muito complexo de inclusão, sem falar a língua, não é? E só 8,4% das pessoas falam a língua. Só 11% das pessoas têm capacidade de pagar uma casa. Portanto, têm autonomia. Isto diz muito sobre o que é este processo de acolhimento em Portugal. E o que é o desabrigo que as pessoas têm quando são acolhidas, digamos assim. A Gália explicou-me que tirou um mês de férias para aprender português. Certo. Antes eu tenho só um comentário relativamente ao que foi dito. É verdade, Mónica, o processo, quando eu cheguei em 2000, eu faço parte da primeira família síria que chegou a Portugal. Sim. E eu posso dizer que as condições agora são totalmente diferentes. No aeroporto não, Gália. Não, no aeroporto não. Não, vou dizer uma coisa. Eu recentemente fui convidada com o nosso diretor e a coordenadora do Advocacy para visitar O diretor dos serviços... do serviço, o Dr. André Costa Jorge, e a coordenadora do nosso gabinete da Advocacy, Carmo Belfort, a doutora Carmo Belfort. Nós fomos convidados para visitar o centro de atenção no aeroporto e falar com as pessoas lá. Eu posso dizer uma coisa com muito orgulho, e enche a coração, que as condições estão totalmente diferentes. O espaço onde havia mais do que 50 e tal pessoas, dois quartos muito pequenininhos, agora não pode receber mais do que 10 pessoas. E já separaram mulheres em 2 divisões, mulheres e homens. Tudo está muito diferente. Até a polícia não está a utilizar o fato, a farda, e nem armas, nem é permitido utilizar as armas. Entram com... Nós vemos as pessoas com... Eu nem reconhecia que era a polícia, com uma ganga e t-shirt e sem armas. E estão a tratar muito bem. Até entramos dentro, falamos com as pessoas, estão muito bem recebidas dentro. Sim, não é a melhor solução. Não é nem uma solução digna, não, para deixar as pessoas entrarem lá. Mas, ao mínimo, há uma tentativa para melhorar as condições para tentar homogeneizar um bocadinho este processo que está na lei, se a pessoa entra numa maneira não é legal ao país. Também sobre a integração, sobre o processo da integração, que está tudo muito melhor. Há muito esforço da comunidade civil, mais entidades. Há falta grande. O ano passado, no final do ano passado, muitas NGOs sofreram de falta de fundos, infelizmente, mas na parte das entidades receber, e as condições estão a tentar melhorar. Há muitas coisas que afetaram para as pessoas utilizar Portugal como um trampolim para só entrar a Portugal, porque há falta de reconhecimento às qualificações das pessoas. Nós recebemos médicos, outras profissões que não conseguiram reconhecimento. O reconhecimento. Eu gostava de ouvir, desculpe, Gália, gostava de ouvir a Mónica precisamente sobre esta questão. O que é que nos pode dizer? Que há muito a fazer ainda. E que é muito importante que haja várias entidades a trabalhar, também a trabalhar em conjunto para tentar encontrar as soluções, porque eu acho que todos nós conseguimos identificar os problemas hoje em dia e gerir a situação, porque
quando a Gália chegou a Portugal, o número de requerentes andava à volta de 1000, talvez, por ano. Hoje estamos com o ano passado houve cerca de 2.600 pedidos. É inacreditável por ano. Portanto, 2023 houve 2.600 pedidos de proteção internacional. É inacreditável não conseguir organizar, preparar, estruturar o acolhimento e a integração dessas pessoas. Aliás, o acolhimento a integração começa com o acolhimento logo. E por isso é inacreditável que não se consiga fazer isso com estes números. Que não têm comparação com outros Estados europeus, claro. Por isso eu tenho... Bem, enfim, eu acho que trabalhando nesta área tenho que ser otimista e por isso acho que é isso que o CPR, o JRS e todas as outras entidades continuam a tentar fazer. Chamar a atenção e muitas vezes substituirmos-nos até ao Estado, porque o acolhimento é uma competência estatal, não é uma competência da sociedade civil. Pode organizar-se e apoiar, mas é uma competência nos termos do direito internacional, está prevista na lei do asilo também. E nessa medida é uma exigência que também se deve fazer. E relativamente à detenção no aeroporto, tirando um ou outro momento para determinar e registar os pedidos, os requerentes ficarem detidos, porque o termo é esse, as pessoas ficam detidas, não podem sair do centro de detenção, continua também a não fazer muito sentido, francamente. O Centro Português de Refugiados, qual é a sua missão precisa? Como é que tem-se desenvolvido a sua missão? Bem, com altos e baixos, com dificuldades e progressos, é assim. A missão é defender e promover o direito de asilo, mas tenta acompanhar as diversas dimensões que o asilo tem. O acolhimento e, sobretudo, a informação e o apoio. Aquilo que nós notamos cada vez mais é que os requerentes têm pouca informação acerca do que devem fazer, do que podem fazer, de quais são os direitos. E isso é muito importante, porque na altura em que a Gália chegou, o CPR era a única entidade que acolhia e, portanto, de alguma forma conseguia passar essa informação. Hoje em dia, as pessoas são dispersas pelo país e, portanto, isso ainda falta fazer algum trabalho em termos de informação. Sim. Francisca, este livro trata das mulheres refugiadas e utilizas uma expressão que se chama cegueira de género. Gostava que nos explicasse o que é isso, em que é que se manifesta. Na verdade, essa expressão é da Beatriz Padilha, de uma socióloga que tem estudado as migrações e a questão feminina das migrações. Significa apenas que as políticas que são adotadas para as questões das migrações, dos migrantes em geral, não especificamente dos refugiados, mas de migrantes em geral, não atende ao facto de se tratarem de homens ou de se tratarem mulheres e, portanto, é tudo indistinto pela mesma bitola. A questão é que até há alguns anos era muito mais frequente serem os homens os promotores das migrações e a traçarem um projeto migratório e depois, passado algum tempo, as mulheres viriam ter com eles ou não. Agora já não é bem assim e a Mónica até saberá explicar isto melhor do que eu, mas muitas vezes agora as próprias mulheres tomam a iniciativa e, portanto, são elas a traçar este projeto migratório. Quando se fala também nas questões que devem ser distintas, uma das coisas que uma das minhas entrevistadas que não faz parte destas três histórias centrais, uma das coisas que ela refere é precisamente o facto de muitas vezes de fazer mais sentido para uma mulher ficar em casa a tomar conta dos filhos do que ir trabalhar. E há uma pressão enorme por parte de quem avalia estas questões da integração, se está integrado ou não está integrado. Há uma questão enorme em relação
a esta questão do trabalho, como se mas tu dizes fora que do não, trabalho, não é? fora do trabalho é como se não houvesse qualquer Integração, sinal de não inclusão. é isso. Mas tu E, portanto, dizes, Francisca, que isso não é uma garantia de integração. se não é uma garantia para uma mulher portuguesa, também não será para uma mulher estrangeira, no sentido em que pode fazer parte do papel que a mulher imagina e planeia para si própria, estar em casa a dar apoio à família. E até pode aprender a língua, Tem direito ir a essa aulas, escolha, antes de mais. tem direito a essa escolha. Se isso for possível, por que não, não é? Que outras... Portanto, sim, há uma pressão enorme para fazer um check numa lista daquilo que se considera que atesta que as pessoas estão integradas, que nem sempre faz sentido para as próprias pessoas. Como dizia a Mónica, cada pessoa se integra de uma forma diferente e, portanto, significa coisas diferentes para as várias pessoas. E outra das coisas que eu acho importante referir é os 18 meses do processo, que, a maior parte das vezes, de facto, não fazem qualquer sentido, porque não é só dizer, há pessoas que não conseguem resolver a sua autonomização em 18 meses. É muito mais do que isto. Às vezes as pessoas preferem garantir que há um apoio financeiro seguro por parte do Estado e, portanto, não estão a procurar trabalho porque a partir do momento em que estão a trabalhar perdem esse apoio e se calhar o que faria sentido era esticar estes 18 meses e as pessoas poderem retomar o seu processo de apoio caso, entretanto, o trabalho corresse mal, por exemplo. E se não houvesse esta pressão para a autonomização, não é? Ao fim de 18 meses. É um prazo que, a maior parte das vezes, não é fácil de cumprir. Pois, no livro diz-se, aliás, que esse período de suposta integração, no final, não é certo que a pessoa esteja autonomizada. A maior parte das vezes não está. E, portanto, há que olhar não só para este prazo que talvez faça sentido rever e, por outro lado, torná-lo flexível e permitir que possa ser interrompido para as pessoas terem também esta rede de, ok, se calhar vale a pena seguir por ali, começar a trabalhar e, se não resultar, volta atrás. Terem as suas próprias opções, não é? Claro. Criarem as suas opções. Num outro debate aqui na Praça da Fundação, falámos sobre preconceito e discriminação e falou-se quão importante é respeitar-se a diferença e que respeitar a diferença é respeitar a subjetividade de cada um, não é? E o que é interessante neste livro é acompanhar-se estes 3 percursos que são distintos. De qualquer modo, que outras especificidades é que existem relativamente às mulheres refugiadas? Porque o teu livro tem isso, tem o lado mais subjetivo, com casos, e depois aquilo que é o chapéu das dificuldades e também das circunstâncias, como tu dizes, é difícil, do conjunto das mulheres refugiadas. Bom, genericamente, a vulnerabilidade começa no próprio processo migratório e naquilo que às vezes é preciso, nas situações que se atravessam nas vidas destas mulheres até chegarem ao seu destino. Sabemos que as mulheres são muito mais vulneráveis a abusos, violência, abuso sexual, etc. E, portanto, para uma mulher, à partida, há um risco acrescido no próprio processo migratório. Depois, uma vez em Portugal, se nós temos para a população portuguesa uma diferença em relação ao risco de exclusão entre mulheres e homens, esse risco é também refletido em relação aos migrantes, não é? Nós sabemos que dentro da população portuguesa as mulheres estão mais vulneráveis a serem despedidas. Ainda há 2 dias, eu acho, menos salário. Há 2 dias saiu um Portanto, relatório. compararias
ou é acrescido? São acrescidas? No caso claro que no caso de mulheres que falam, dominam menos a língua, o risco é bastante maior. Eu não sei, se calhar a Gália pode falar disso, mas uma das coisas que é bastante falada e referida para mulheres que vêm do Médio Oriente, a questão do véu é um entrave grande para encontrar um trabalho. Há pessoas que dizem, a quem é dito que com véu então não te queremos a trabalhar aqui, e portanto obviamente que torna todo o processo mais difícil, não é? Mas não sei se Sim, queres, porque a Gália já agora, a Gália também acompanhou muitas mulheres nesta fase inicial de inclusão. Já aconteceu várias vezes que havia lugares que dizem que podem oferecer um trabalho, mas se não tem um contato direto com os clientes. É muito interessante. A razão era para não assustar os clientes com uma pessoa diferente. E que nós já vemos esta questão várias vezes. Às vezes aceitam com condição de tirar o lenço, utilizar uma boné, uma coisa que não mostra que a mulher está a utilizar um lenço. Para mim é uma coisa, pronto, é a minha, agora vou dizer a opinião pessoal, é uma coisa muito estranha, porque Portugal é um país católico e as freiras até hoje utilizam ou cortam ou tiram o cabelo ou utilizam o véu, então o lenço. Então não é uma coisa chocante para os portugueses tratar ou contratar com mulheres árabes. E várias vezes, eu estou recentemente que estou a ver que há pessoas na rua que estão a dizer frases mostra que elas não estão bem abertas para ver estrangeiros, mulheres estrangeiros, especialmente agora, neste momento. Ou seja, há uma questão que também é importante em relação à maior vulnerabilidade das mulheres, é que ao serem remetidas para trabalhos menos qualificados e que muitas vezes passa, como a Gália disse, por estar fora do olhar público, não é? Muitas vezes em cuidados, etc. Isso também as torna menos protegidas. Pois. Portanto, é uma realidade mais escondida. Mais escondida, claro. Mas, na verdade, no que estamos a falar aqui é do preconceito, não é? Portanto, olhar para o exterior e não olhar para o interior da pessoa e fazer um pré-julgamento. Foi o debate sobre mulheres refugiadas em Portugal, de casa para um lugar qualquer, o retrato escrito pela jornalista Francisca Gurjão Henriques. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todas. Obrigada.